Boa noite a todos e a todas. Estamos ao vivo com mais um estudo de magnetismo e espiritismo, né? Hoje a gente traz o tema do poder curativo do magnetismo espiritual. Mas antes de a gente começar, vamos dar os boas noites. Francisco, Rose, Ednélia. Boa Boa noite noite a todos. Opa! todos e todas. Vai lá, Francisco. Boa noite a todos e todas. E que a gente hoje possa mais uma vez se beneficiar, né, do estudo conjunto que a gente faz com vocês. Não é para vocês, não, é com vocês, porque aí a participação de vocês contribui muito, enriquece muito o nosso estudo. Perfeito. Rose. Estava dando uma festa. Vai ser cavalheiro como o doutor Demé. Tá. Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo em que a gente vai, justamente como disse Francisco, com o doutor Demé, tentar aprender a ser um pouquinho melhor, né, Francisco? O Demé, nosso bom Demé. Com certeza. A gente vai pisando nas pegadas dele e vai tentando fazer alguma coisa de bom, né? Boa noite a todos, que a paz do Cristo possa nos envolver nessa noite de muito aprendizado, que todos nós possamos tirar proveito dessas lições, nós que juntamente com vocês também aprendemos. Muita paz, boa noite. Ai. Não é isso que eu estou querendo. O que é mesmo que o Cícero quer dizer deve ser para a Ana, né? Está passando só para dizer uma coisa. Me nota, crush. Não foi então, crush, não, mas foi notado primeiro por mim. Não é? É porque eu estava compartilhando aqui. Tá aí o Cícero dizendo, me nota crush, está notado, foi notado primeiro pela Ednélia. E aí o pessoal já começou a dar boa noite, tá aqui. Ele, viu? Como? Dizer para vocês que eu não notei o crush. O Rafael dizendo que está bem ansioso pelo estudo de hoje. E nós também, Rafael, nós sempre estamos. Margarida dando boa noite. Elânia, boa noite, que compartilhou nos grupos o nosso estudo de hoje. Muito obrigada. A Nájila, o pessoal já estava estudando e mandando perguntas já no particular, já por antecedência. A Emilce, a Eunice. Aí, ó, a Tiânia. Se eu fosse tu, crush, eu não notava, só pra ele ver como é bom. A bichinha, ela disse que faz de tudo pra ser notado por ele na hora lá da prece e ele não nota, tá aí. Ainda fica cobrando, né, dela. Espera aí que vem já a resposta, viu, Tiânia? Boa noite, Gardênia, Eligênia. Então, antes de começar, eu vou dar alguns avisos, né, como de costume. Gente, nos ajudem a divulgar esses estudos. Gente, se você acha que vai auxiliar alguém, que vai ajudar, né, que se tem alguém interessado pelo magnetismo, indica lá o estudo no YouTube. Aqui o grupo é fechado para quem já está fazendo parte desde o início, mas tem um YouTube lá que a gente está fazendo uma playlist com todos os nossos estudos até agora. E deixa eu passar logo aqui, né? Amanhã, quarta-feira, a gente vai ter a continuidade dos nossos estudos, que a gente está fazendo um estudo especial agora em julho, da Revista Espírita, com o tema As Consequências do Espiritismo. Na quinta, que é o estudo e aplicação do magnetismo espiritual, a gente vai estar com o tema ato de submissão e resignação. A gente vai estudar uma prece deixada por Kardec para nos ajudar nesses momentos das dificuldades, dos sofrimentos, né? E no sábado, no tratamento espiritual, a gente vai cuidar, a gente vai ter o tema cuidar do corpo e do espírito. E na segunda, a gente tem o curso de introdução da doutrina espírita, que eu só não tenho certeza se vai ser ainda a continuidade do estudo das férias ou se já vai começar o novo estudo. Depois a Rosinha, eu não sei se acho que ela não chegou ainda, depois ela pode nos ajudar aí com o tema.
Tá aí, ó. Tá valendo, ela acabou de dar boa noite. Rosinha, depois tu diz aí pro pessoal, coloca o tema da próxima segunda pra gente deixar divulgado aí pro pessoal. É isso. Então vamos fazer a nossa prece. Tá aí, ó. Tiane, já ouviu falar em pagar o mal com o bem? Eu acho que não. Eu te disse que eu tenho uma resposta, Tiane. Pois então vamos iniciar. Rose e Ednélia, uma das duas poderia fazer a prece inicial. Posso fazer. É. Posso fazer. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, te pedimos, Pai, que nos oriente, nos ampare, que envie teus bons espíritos para nos guiarem, para que possamos aprender todo o conteúdo, a importância desse conteúdo na nossa vida e na vida do nosso próximo. Que os nossos anjos guardiães consigam a comunicação perfeita conosco, que possam nos intuir sempre as melhores resoluções, as melhores inspirações para melhor agirmos. Te pedimos, Pai, que abençoe os nossos estudos, que possamos estar presente, né, na vida do nosso irmão, com aquilo que nos dispusemos a fazer, com a tarefa que nos dispusemos a realizar. Ajuda-nos a não fugir dela, a nos comprometer seriamente com o trabalho do magnetismo, aliado ao espiritismo. Pedimos, Pai, que nos abençoe, hoje e todo sempre. Que assim seja. Amém. Então, que assim seja. A Tiane está aqui já dizendo que vai se calar. Ai, meu Deus. E é isso, gente. Vamos inspirados por nossos anjos, estudar. O Rafael, que já disse que está ansioso, então vá preparando essas perguntas, o povo que gosta de perguntar, né? E a gente vai discutir bastante hoje. Bom, cadê minhas anotações? Estão aqui. Antes de tudo, hoje a gente vai falar, né, sobre o texto que tem como tema o poder curativo do magnetismo espiritual. Né? Esse texto se encontra na Revista Espírita, abril de 1865. Acho que o Francisco caiu, mas volta já. Abril de 1865, né? A gente já andou estudando, né? Desde que a gente começou a estudar os tipos de magnetismo, a gente já falou um pouco sobre o magnetismo humano ou ordinário, logo no início dos nossos estudos, lá na aula 3, mais ou menos, né? E aí agora a gente está falando um pouco sobre as contribuições do espiritismo. E depois que a gente estudou aquela aula que falava sobre as curas e os tipos de magnetismo, a gente viu o estudo da mediunidade curadora, a gente viu o estudo da prece como magnetização espiritual, e hoje a gente vai ver o poder curativo do magnetismo espiritual, que é o magnetismo aplicado pelos espíritos. E o espírito, né, que é a figura central desse texto, é o espírito do Dr. Demet. E aí a gente quis trazer um pouco para vocês quem é Dr. Demet, tá? Porque, lembrando, Dr. Demet é o nosso guia espiritual do nosso tratamento de magnetismo semi-espiritual, né? Quando a gente, nas quintas-feiras, nos sábados, quando a gente vai magnetizar, é ele que a gente chama, junto com a sua equipe de espíritos, de bons espíritos, para nos ajudar. Então, a gente queria falar um pouco sobre ele. Então, eu trouxe algumas informações
que eu peguei no texto da Revista Espírita, março de 1865, está na seção de necrologia, e o nome do texto é exatamente o Dr. Demer, né? E aí ele começa a falar sobre o Dr. Demer. Ele vai dizer, a primeira coisa que ele diz que o Dr. Demer, ele era ele coloca uma frase assim, mais uma alma de escola que se foi. Então ele já coloca aí o quão elevado é esse espírito, né? E nas nossas análises dos estudos que tem sobre ele, a gente já concluiu mais ou menos que ele é um espírito da segunda ordem da escala espírita, né? Quando você vai ver a escala espírita no Livro dos Espíritos. Então ele é, no mínimo, da segunda ordem para cima, né? E no Céu e Inferno, o livro O Céu e Inferno, feito por Kardec em 1868, Kardec vai colocar ele como um exemplo de espírito feliz, né? Então também já ali ele vai falar um pouco sobre ele, mostrando a sua elevação, a sua natureza boa, né? A sua natureza que tinha muito conhecimento, ou seja, ele era um sábio. Kardec fala algumas coisas que deixa bem claro a sua elevação. Então, o Dr. Demer, ele morreu em 25 de janeiro de 1865. Ele era um médico homeopata, ajudava bastante as pessoas mais pobres, né? A sua preferência era pelos mais pobres, porque ele sabia que os ricos poderiam encontrar outros médicos, então ele sempre buscava ajudar os pobres. Tanto na questão, ele além de muitas vezes assistir e dar aquela assistência gratuita, ele às vezes ainda ajudava com os remédios e às vezes, muitas vezes, com o próprio material, alimento, o que a pessoa precisasse. Então, ele era muito disposto a ajudar, né? Kardec só o conhecia por correspondência, porque fala um pouquinho sobre isso, que Dr. Demer, ele nunca se achou satisfeito pelas respostas que ele encontrou. Assim, para os problemas mais graves, ele não encontrava as respostas, nem na ciência e nem nas filosofias estudadas por ele. E ele encontrou as suas respostas no Espiritismo. E aí, a partir daí, ele começou a trocar essas correspondências com Kardec. E é interessante também que Kardec diz que só essas correspondências com ele já bastou para perceber a natureza da elevação dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. E aí tem uma outra coisa interessante, é que Dr. Demer, ele já tinha uma convicção que conhecia o Kardec muito antes dessa vida. Ele tinha essa impressão no seu relacionamento com Kardec. E aí, quando o Dr. Demer morreu, Kardec o evocou logo, se eu não me engano, foi uns 3 dias depois, porque ele ficou sabendo da sua morte no dia 30. Né? Ele morreu no dia 25. Então, 5 dias depois, ele evocou e já teve a comunicação com o Dr. Demer, já perguntou como é que ele estava. E, além disso, né, logo em seguida, Kardec ficou gravemente doente e Dr. Demer, junto com o Espírito de Verdade, assumiu a sua assistência, né? Ele se tornou o seu médico espiritual particular, digamos assim, né? E aí ele ficou nessa, como é que se diz assim? Com essa missão de ajudar Kardec, porque ele percebia que Kardec tinha esse objetivo ele tinha que cumprir a sua missão, que era terminar as obras. Kardec desencarnou em 1869 e essa grave doença que acometeu Kardec foi em 1865, né? Então, o Dr. Demer já disse que a partir daí ele ia assisti-lo para que ele terminasse, mas que ele teria que seguir todas as suas orientações e prescrições. E aí a gente escolheu ele como o nosso guia espiritual do CEAL, porque exatamente por sua elevação, né, pela sua disponibilidade e nas comunicações. Ele diz que vai aonde for chamado e que for nesse sentido de ajudar a humanidade, ele vai estar lá presente, então a gente chamou ele por isso. E agora eu vou passar a palavra para a Ednélia, porque ela também
fez algumas reflexões sobre o espírito de Dr. Demet. Mas assim, acho que você abrangeu tudo, Ana, assim, de que Kardec fala, né, numa das correspondências, dos estudos, assim, que ele ressalta que a alta inteligência, né, e as qualidades morais fazem do Tolomé o classificam como um espírito muito adiantado, muito adiantado. Ele também numa das comunicações, ele fala que que ele precisava, que Kardec precisava seguir as orientações, que precisava se cuidar, porque senão ele poderia ser considerado um suicida, entendeu? Então, assim, essa é muito importante, essa reflexão também, né? E ele tinha ele conseguiu fazer realizar essas comunicações muito rapidamente. Ele morreu dia 25, dia 30 Kardec soube e já fez a vocação dele, né? E ele fez, ele falava das belezas da natureza, das belezas que Deus tinha feito. E assim, a primeira, eu acho que uma das primeiras comunicações dele, ele estava encantado, ele dizia que era feliz, que ele não era mais velho, não tinha mais a velhice, as marcas do corpo, que ele era jovem e podia voar para onde ele quisesse. Muito, muito, muito lindo. E assim, a gente até comentando, Kardec, nesse texto que a gente vai estudar hoje, a primeira coisa que ele remete, e isso ele faz em alguns outros textos, é um texto anterior. E quanto a isso é importante a gente fazer essa leitura do texto anterior para poder compreender melhor, né? Por isso que também a Ana quis trazer, né, para que a gente pudesse mostrar quem foi o Dr. Demet como homem e quem é ele como espírito, né? E da grandeza dele. Realmente ele conseguiu se desvincular da matéria muito rapidamente. Num desses textos é muito, muito lindo ele falando que sentia aquele torpor natural, né, da passagem. Entretanto, quando ele se deu conta, ele se movimentou para sair do torpor. É muita coisa, não precisou de ninguém chegar para tirá-lo, ele mesmo se tomou conta da situação. Muito, muito bom. Vocês puderem, assim, tiverem oportunidade, façam a leitura desse texto anterior e de qualquer um outro que se refira a ele. É muito interessante. E assim, né, a gente tem que reparar, né, nos pequenos detalhes é que a gente vai percebendo a elevação desse espírito. Quando ele diz que está falando, porque nesse texto ele diz assim, nesse momento eu estou falando pelo Espírito de verdade que está aqui comigo. Ele via o Espírito de verdade, né? Ele estava ali ajudando, junto com o Espírito de verdade, ajudando Kardec. Lembramos que Espírito de verdade é Jesus, né? Ninguém mais, ninguém menos do que Jesus. Então a gente vai pegando esses detalhes para entendendo quem é ele. E aí, como a Ednélia falou, ele teve um pequeno torpor. A maioria não tem esse torpor. A gente sofre, a gente fica perturbado mesmo. Ele simplesmente dormiu e é como se ele tivesse aquela leveza quando você está acordando, que você está meio assim. É outro nível, né? Digamos assim. Depois, quando vocês forem também estudar sobre a passagem, vocês vão percebendo que quanto mais elevado, menos ele vai sentindo a perturbação, né? Ele passa pela perturbação, mas como é a perturbação dele? Um leve torpor, né? Um leve acordar, e como a Ednélia falou, sem precisar de ajuda, sem precisar de ninguém. Então é isso, vamos passar para o texto. Ana, só fazer Oi, um destaque, Francisco. que ele foi comparado a Curadares, né? Ele é o Curadares da medicina. Isso. Tamanha educação que ele teve com os mais necessitados. É isso, Ana.
Isso mesmo. E quem dá Por essa que contato de comparação é o bom pai? próprio Kardec. Pelo grupo ele era tratado como O bom bom pai, e pai. Kardec fez essa pequena analogia. Ele é como se fosse o Curadares da medicina, né? De onde ele estava. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui, e aí eu vou pedir para Rose começar a leitura. Você pode ler para a gente, Rose? Posso, sim. Espírito do Dr. Demer. Em nosso artigo do mês passado, sobre o Dr. Demer, prestamos uma justa homenagem às suas eminentes qualidades como homem e como espírito. O fato seguinte é uma nova prova de sua benevolência, ao mesmo tempo que constata o poder curativo da magnetização espiritual. Escrevem-nos de Montauban. O espírito do bom pai Demer, vindo a engrossar o número de nossos amigos invisíveis, que cuidam de nossa moral e do nosso físico, quis manifestar-se desde os primeiros dias por um benefício. A notícia de sua morte ainda não era conhecida dos nossos irmãos de Montauban, quando ele empreendeu espontânea e diretamente a cura de um deles por meio do magnetismo espiritual, apenas pela ação fluídica. Vedes que ele não perdia tempo e continuava como espírito, assim como dizeis, sua obra de alívio da humanidade sofredora. Entretanto, há aqui uma importante distinção a fazer. Certos espíritos continuam vinculados às suas ocupações terrenas, sem consequência de seu estado, julgando-se ainda vivos. Isso é próprio dos espíritos pouco adiantados, ao passo que o senhor Demer se reconheceu imediatamente e age voluntariamente como espírito, com a consciência de ter maior força nesse estado. Tínhamos ocultado a morte do senhor Demer à senhora G, médium vidente e sonâmbula muito lúcida, para poupar sua extrema sensibilidade, e o bom doutor, sem dúvida percebendo o nosso ponto de vista, tinha evitado manifestar-se a ela. A 10 de fevereiro último, estávamos reunidos a convite de nossos guias, que diziam eles, queriam aliviar a senhora G de uma entorse de que ela sofria cruelmente desde a véspera. Não sabíamos mais que isto, e estávamos longe de esperar a surpresa que nos preparavam. Imediatamente, depois de ter entrado em estado sonambúlico, a dama soltou gritos lancinantes, mostrando o seu pé. Eis o que se passava. A senhora G via um espírito curvado sobre sua perna, mas as suas feições ficavam ocultas. Ele operava fricções e massagens, fazendo de vez em quando uma tração longitudinal sobre a parte doente, absolutamente como teria feito um médico. A operação era tão dolorosa que a paciente por vezes vociferava e fazia movimentos desordenados. Mas a crise não teve longa duração. Ao cabo de 10 minutos, todos os traços de entorse haviam desaparecido. Não havia mais inflamação e o pé tinha retomado sua aparência normal. A senhora G estava curada. Quando se pensa que para curar completamente uma afecção desse gênero, os mais bem dotados magnetizadores e os mais exercitados, sem falar na medicina oficial, que ainda não chegou a uma conclusão sobre tais casos, precisam de um tratamento cuja duração nunca é de menos de 36 horas, para isso consagrando 3 sessões diárias de 1 hora, esta cura em 10 minutos pelo fluido espiritual pode bem ser considerada como instantânea, com tanto mais razão, como diz o próprio espírito, numa comunicação que se encontra a seguir, que era de sua parte uma primeira experiência, feita visando uma aplicação posterior em caso de êxito. Entretanto, o espírito continuava desconhecido da médium e persistia em não mostrar suas feições. Ele dava mesmo a impressão de querer fugir, quando, de um pulo, nossa doente,
que minutos antes não podia dar um passo, se lança no meio da sala para apertar a mão de seu médico espiritual. Ainda dessa vez, o espírito havia desviado a face, deixando apenas sua mão na dela. Nesse momento, a senhora G solta um grito e cai no chão extenuada. Ela acabara de reconhecer o senhor Demé no espírito curador. Durante a síncope, ela recebeu os cuidados dedicados de vários espíritos simpáticos. Enfim, adquirida a lucidez sonambúlica, ela conversou com os espíritos, trocando fortes apertos de mão, principalmente com o espírito do doutor, que respondia a seus testemunhos de afeição, penetrando-a de um fluido reparador. Não é uma cena empolgante e dramática na qual parecia serem vistas todas as personagens representando seu papel na vida humana? Não é uma prova entre mil que os espíritos são seres perfeitamente reais, tendo um corpo e agindo como faziam na Terra? Estávamos felizes por encontrar o nosso amigo espiritualizado, com seu excelente coração e sua delicada solicitude. Em vida, ele tinha sido médico da médium, conhecia sua extrema sensibilidade e a tinha conduzido como se fosse sua filha. Esta prova de identidade, dada àqueles a quem o espírito amava, não é tocante e apta a fazer encarar a vida futura sob seu aspecto mais consolador? Eis a comunicação recebida do senhor Demé no dia seguinte à sessão. Meus bons amigos, estou ao vosso lado e vos amo sempre como no passado. Que felicidade poder comunicar-me com os que me são caros. Como fiquei feliz ontem à noite por me tornar útil e aliviar nossa cara médio vidente. É uma experiência que me servirá e que porei em prática no futuro, sempre que se apresentar uma ocasião favorável. Hoje seu filho está muito doente, mas espero que logo o curemos. Tudo isto lhe dará coragem para perseverar no estudo do desenvolvimento de sua faculdade. O filho da senhora G realmente foi curado de uma angina inflamatória com medicação homeopática ordenada pelo espírito. Daqui a algum tempo, poderemos fornecer-vos ocasião de testemunhardes fenômenos que ainda não conheceis e que serão de grande utilidade para a ciência espírita. Ficarei feliz em poder contribuir pessoalmente nessas manifestações, que teria tido muito prazer em ver quando vivo, mas, graças a Deus, hoje as assisto de maneira muito particular e que me prova evidentemente a verdade do que se passa entre vós. Crede, meus bons amigos, que sinto sempre um verdadeiro prazer em me tornar útil aos meus semelhantes e em ajudá-los a propagar estas belas verdades que devem mudar o mundo, trazendo a melhores sentimentos. Adeus, meus amigos. Até a vista. Antônio Demé. Pode terminar, amiga. Pode terminar? Terminar até a observação, porque aí na Kardec ainda não. É o próprio Pensei que era correspondente. até... Tá certo. Não é curioso... Cadê? Não é curioso ver um espírito já sábio na Terra, como espírito fazer estudos e experiências para adquirir mais habilidade no alívio de seus semelhantes? Há nesta confissão uma louvável modéstia que confere o verdadeiro mérito, ao passo que os espíritos pseudo-sábios geralmente são presunçosos. O último número da revista cita uma comunicação do senhor Demé como dada em Montauban, a 1º de fevereiro. Foi a 26 de janeiro que ele a ditou. Essa data tem, na minha opinião, uma certa importância, porque foi o dia seguinte ao da sua morte. O segundo parágrafo diz ele: gozo de uma lucidez rara nos espíritos há tão pouco tempo desprendidos da matéria. Com efeito, essa lucidez prova um rápido desprendimento, que é próprio dos espíritos moralmente muito adiantados.
bicho deu uma travada aqui e rolou pra cima. Desculpa aí, gente. Então é isso. Agora a gente vai comentar, porque primeiro foi esse relato, tá? Do correspondente de Montalban, não sei como pronuncia em francês, mas desse correspondente que estava mostrando esse caso, né, que foi realizado pelo espírito do Dr. Demer, né? Esse magnetismo espiritual realizado pelo Dr. Demer, nessa médium vidente que era a senhora G. E aí ele vai mostrar, né? Ele mesmo vai fazer algumas reflexões e fazer alguns comentários em cima do caso, né? Então a gente vai abordar essa parte do relato e depois a gente vai continuar com as observações de Kardec em cima desse relato. Uhum. Posso começar sobre um parágrafo que me chamou bastante atenção, logo no início, o segundo parágrafo, né, quando escreve da cidade aí, Montauban, fala da moral e do físico, que é algo que chama bastante atenção, né, das qualidades do Dr. Demer, que é chamado o Bom Demer, né? Até hoje a gente vai se referir a ele, chama o Bom Dr. Demer, o Bom Demer, pai, tanto que ele considerava a médium como filha, né? Tratava, cuidava como filho. Mas aí o que chama a atenção é nesse parágrafo que diz: o espírito do bom pai Demer, vindo engrossar o número de nossos amigos invisíveis que cuidam de nossa moral e do nosso físico. Ou seja, ele foi rapidinho, né? Sem não passou pelo estado de perturbação, pelas qualidades que ele tem, que as meninas já falaram, e foi engrossar a fila dos invisíveis que cuidam de nossa moral e do nosso físico. E o que é interessante, que eu quero chamar a atenção, é justamente isso. Ou seja, a espiritualidade, o mundo invisível, os espíritos elevados cuidam de nossa moral, antes até do que do nosso físico. E eles cuidam do nosso físico também, como os exemplos que a gente está vendo, né? Então, assim, eu acredito e acredita-se, né, que a moral, ela vai sim reverberar no físico, na nossa saúde física. Quanto mais a gente conseguir, posso até usar uma expressão assim, relaxar moralmente, no sentido de buscar se acalmar e se colocar, né, com confiança e fé na busca dessa melhora, a gente vai, e dessa melhora moral, a gente pode reverberar, assim, sobre as nossas doenças físicas. Não estou dizendo que imediatamente, se a gente, fui caridosa, melhorei aqui, às vezes a gente sabe, até que fez uma coisinha, melhorou, e aquilo você não vai ter uma doença, uma dor de cabeça ou uma doença mais grave. Não é nesse sentido. Mas é que quando você está reconhecidamente, se reconhece como um espírito, filho, filha de Deus, um espírito cuidado, né, pelos bons espíritos, e você tem essa certeza, inclusive da vida futura, e se esforça para melhorar, né, você vai encarar essa doença ou esse problema físico, né, de uma forma bem mais, por isso que eu usei a palavra relaxado, né, mas é num bom sentido de que você vai encarar aquele problema mais fortemente, né. E a outra questão, assim, que chama a atenção logo no início, antes de contar a história da senhora G, a vidente, é o magnetismo espiritual, que a gente já viu, né, os vários aspectos do magnetismo, e o magnetismo espiritual, que se dá, nesse caso, eminentemente pela ação fluídica espiritual, né? Vai ser explicado mais à frente que é absolutamente uma ação do espírito sobre a pessoa, né? Sobre a assistida. E aí é bastante interessante a gente ver, ela é uma médium vidente, sonâmbula, com certeza isso facilita, mas esse aspecto, né, que nós estudamos do magnetismo espiritual, aqui a gente tem um exemplo claríssimo, né, a gente vai ver mais na frente, de como se dá realmente essa troca de fluidos do espírito para a pessoa, no caso, né, a médium. E mais uma coisa só para nessa página, assim, que eu
eu quero chamar a atenção também, é que quando vai contar a história da senhora G, né, que ela entorce, né, vai sofrer uma dor terrível no pé e tudo, ela vai sofrer no próprio estado de sonambúlico, né, porque ela vai vivenciar com lucidez o que está se passando e que tudo isso é, de certa forma, explicado do jeito que está descrito aqui, de forma bem detalhada, para que nós possamos entender os médicos que estavam presentes, o grupo que estava presente, né? Porque tudo isso, inclusive o detalhe lá no finalzinho, quando ele diz que fala de uma operação dolorosa, ou seja, que descreve como é que ele fazia, ele tocava, ele massageava, friccionava. Friccionar não é uma massagem leve, não. Friccionar é realmente você puxar, né? E ele diz de forma longitudinal, tração, você puxa, né? Como um médico ortopedista. Um médico ortopedista vai pegar o seu pé, né? Com entorse e vai fazer exatamente isso. Então, para a nossa aprendizagem, é tudo descrito, mas a gente sabe que o espírito ele faz tudo pelo pensamento, né? Toda a ação se dá pelo pensamento que vai ser transmitido à médium, né? Mas ela via o espírito, ela via a ação, ela descrevia, e tudo isso é para que a gente saiba que, de fato, o magnetismo espiritual vem de espíritos reais. São espíritos reais, é outra prova da realidade do espírito, da existência do espírito, né? Então, tudo é real, não é algo que se passou porque porque a médium queria, ouvia, ou alguma coisa, uma visão ilusória, né? Mas tudo provado cientificamente, detalhado, por isso esse detalhe, né? Nesse sentido. Bom, passa a palavra aí para os colegas. Diga. Fale lá, Fatica. Diga. Okay. Bom, tem 4 pontos que me chamaram muita atenção, dentre vários outros, obviamente. Mas a primeira delas é a forma pela qual o Dr. Demer tomou a ação. Foi uma forma espontânea. Ele não foi solicitado. O grupo, inclusive, se surpreendeu com a presença dele, não sabia que ele viria. E isso demonstra um compromisso com o estudo, com as experiências e com a vontade de fazer o bem. É um ponto fundamental para que a gente possa fazer esse destaque. A outra coisa que me chamou a atenção é a própria organização do grupo de Montalbán. Eles já haviam consultado aos seus guias espirituais sobre o trabalho, né? Sobre a possibilidade de fazer um tratamento para a senhora G. Inclusive, tem uma outra comunicação, provavelmente envolvendo ela com um problema bem mais sério, que é uma fratura no antebraço, né? Só que lá, nesse outro texto, ela vai ser designada não como a senhora G, a senhora Maurel. Mas aí é um nível de complexidade bem maior. Nas duas ocasiões, o Dr. Demer age de forma espontânea. Então, eu achei isso muito importante. A segunda, como eu já falei, é a própria ação dos guias espirituais e a organização do grupo, né, desenvolvendo esse trabalho. A terceira é que, quando a gente fala, no estudo retrasado, quando nós falávamos da importância da assistência dos bons espíritos, a gente não se dá conta que, por exemplo, poderiam vir a nos assistir 30 espíritos, como acontece no segundo caso relatado na Revista Espírita, da senhora Maurel. 30 espíritos, 2 deles assistem ao Dr. Demer. Assiste, aconselha e orienta. Então, é uma experiência lindíssima você saber que você conta com a assistência não de um espírito, que já é uma maravilha, mas de vários, de 30. E mais, eles se, por assim dizer,
se confraternizam ao final do tratamento. Estabelecem o que eles chamam de corrente magnética. É fantástico. E o outro fato é assim, quando ele relata que trata-se de uma cena empolgante e dramática, eu fico assim, como eu estava dizendo para a Rose ontem, com a inveja cinza. Puxa, como eu queria estar lá vendo os espíritos, apertando as mãos, agradecendo, abraçando. Isso é fantástico. Então, são essas as minhas considerações. Inveja não é um bom sentimento. É só para ilustrar. Doutor Demé, não... Francisco, Oi. faltou aquela expressão. Achei muito massa, ó. Achei muito massa, ó, doido. É isso aí, Aninha. Passa a palavra. Tá bom. Gente, os meninos já exploraram bem várias questões do texto, mas tem uma questão logo no início, em que, na carta, ele fala que certos espíritos continuam vinculados às suas ocupações terrenas sem consciência do seu estado, julgando-se ainda vivos. Isso é próprio dos espíritos pouco adiantados, ao passo que o senhor Demé se reconheceu imediatamente. E como o Francisco falou, né, e age voluntariamente como espírito, com a consciência de ter maior força nesse estado. É muito lindo, porque, na realidade, ele tinha, o espiritismo para ele era algo tão real que, na passagem dele, ele se assumiu como espírito com muita facilidade. E também em relação à vida dele aqui. Ele soube que aquilo, como é que ele iria passar para a condição de espírito desencarnado, né? Então, assim, é muito interessante você ver que ele não ficou ocupado com as coisas daqui de forma sem um sentido, né? Quando ele se interessou em ajudar, ele se interessou em fazer algo já pensando em realizar outras curas. Ele disse que achou bom para que tivesse dado certo, porque era uma experiência, ele estava estudando, né, e fazendo experiência, não de graça, não à toa, mas pensando já em ajudar outras pessoas que tivessem necessidade, né? É muito, muito interessante. Outro também foi na página seguinte, na página 53, quando ele diz, o correspondente diz, né, quando se pensa que para curar completamente uma afecção desse gênero, os mais bem dotados magnetizadores e os mais exercitados. Essa parte aqui eu quero chamar bem a atenção, porque ele diz assim, os mais bem dotados magnetizadores e os mais exercitados. Isso significa dizer que o exercício é de extrema importância para tudo, né? O exercício, tudo que você realiza, se você faz, se você exercita, você vai se transformando em melhor naquilo que você faz, né? E aí ele diz também, fala da medicina, né, oficial, eles precisam de um tratamento cuja duração nunca é menos do que 36 horas. Gente, 36 horas, vejam bem como eram os magnetizadores naquela época. 36 horas, para isso consagrando 3 sessões diárias de 1 hora. Gente, isso não é brincadeira, não, é muita coisa. E aí, quando ele diz que a cura em 10 minutos, então é considerado uma cura instantânea, que a gente estava até comentando isso, que o instantâneo não quer dizer como num passe de mágica, como num estalo de dedos. Não é bem assim. Pode ocorrer? Pode.
mas dependendo das condições, dependendo da gravidade, ela pode demorar um pouco mais, e esse um pouco mais ainda ser considerado instantâneo, né? Então, assim, e aí ele diz assim, e tanto mais para se considerar como instantânea, sendo uma cura que foi realizada em 10 minutos, aí ele diz assim, como diz o próprio Espírito numa comunicação que se encontra a seguir, que era uma primeira experiência dele. Era a primeira vez que ele estava realizando aquela cura. E aí ele que feita visando uma aplicação posterior em caso de êxito. Quer dizer, ele estava fazendo uma experiência, mas uma experiência consciente. Ele sabia que poderia dar certo, ele fez, conseguiu, e aí ele já estava pensando, estava visando outras curas futuras. Então, assim, para vocês virem como esse espírito é de uma superioridade, ele de uma benevolência, né, assim, muito pensando sempre em ajudar. Ele se dispôs de forma voluntária, né? E aí começou a fazer seus estudos, a fazer as suas experiências. E como a Ana falou, quando ele assistiu Kardec, que foi logo depois, assim, foi nesse período próximo a quando ele desencarnou. Ele teve a autorização, como ele fala, a autorização do Espírito de verdade para estar ali. Então, assim, a gente pensar de quando é que nós teremos a autorização do Espírito de verdade para estar na sua presença, para estar trabalhando junto com ele, é algo para a gente meditar, né? Bem, bem, bem mesmo. Mas é esse o nosso Kardec, né? O nosso Kardec, o nosso Demé. Muito bom. Bom, como eu acho que vocês já exploraram bem essa parte, eu vou para as perguntas e aí a gente usa melhor o tempo. Tem uma pergunta aqui, que eu não estou lembrando, cadê? Tem uma sobre o sonambulismo. Deixa eu ver se eu acho, tá aqui. A Fátima pergunta assim: a palavra sonambulismo é o mesmo que mediunismo? Não vemos a palavra mediunidade. Não, Fátima, a palavra sonambulismo é uma espécie de fenômeno da faculdade da alma, né? O sonambulismo é quando o espírito encarnado se desprende do corpo, certo? Quanto mais emancipado e quanto melhor ele consegue, tem a sua vidência, que é a clarividência, quanto melhor essa vidência, mais lúcido ele é, tá? Então, quando ela se comunica ou quando ela traz essas informações do mundo que ela está vendo, ela está sendo médio, ela está sendo intermediário. Por isso, ele descreve logo no início que ela é médium, deixa eu ver, aqui. Ela é médium vidente e sonâmbula muito lúcida, né? Então, ela é vidente e é sonâmbula. Quando ela faz essa intermediação, ela, por exemplo, quando ela está só recebendo o magnetismo ali do Dr. Demé, ela só é sonâmbula. Quando ela faz uma intermediação, que ela traz a informação do espírito para eles, por exemplo, ela traz o doutor Demé diz alguma coisa para ela e ela passa a informação, ela está sendo intermediário do espírito, e aí ela é médium sonâmbula, certo? Porque não é, então assim, não é a mesma coisa. Então, porque eu posso ser sonâmbula sem ser médium, tá? Mas eu posso ser sonâmbula médium também. Então, é uma faculdade que você pode usar para duas coisas, digamos assim. Tem outro comentário que daí eu acho foi da Eunice. Cadê? Tem uma da Denise que diz assim: a gente já comentou antes, mas eu sempre acho bom a gente
falar. Quando ele diz assim, as tais curas, as cirurgias espirituais, está enquadrado no magnetismo? Depende. A gente não diz, depende de como é essa cirurgia espiritual, porque o que a gente vê nessas cirurgias espirituais, que a gente, os exemplos, pelo menos os casos que eu já vi, ou vi não, desculpa, que eu ouvi os relatos, são relatos de médiuns que estão possuídos pelo espírito para ajudar. Aí vem aquela pergunta clássica, Ana, ele está possuído, mas aí ele não tá obsediado, ele não está... Não, porque a possessão também é uma mediunidade, que é quando o espírito assume o corpo e vai fazer alguma coisa. Se ele estiver fazendo mal, aí é aquela possessão que o pessoal chama, né? Que aí é a obsessão, uma das obsessões mais graves, porque o espírito pega aquele corpo para fazer o mal mesmo. Mas quando ele faz para fazer o bem, também é uma mediunidade. Então, se é um espírito que está ajudando para fazer o bem, que é o que a gente vê o pessoal chamando de cirurgia espiritual. Então, não é magnetismo. O magnetismo é a cura através da ação dos fluidos, seja fluidos espirituais, seja o fluido humano, ou seja, o misturado, né? O misto, que é o espiritual, mais o do humano. Mas tem que lembrar disso. O que é o magnetismo? É essa capacidade, essa faculdade que o homem tem, ou que o espírito tem, de aliviar ou curar através da ação dos seus fluidos. Tá certo? Francisco, você quer falar? Gente, só para ilustrar, aqui no Brasil nós temos como os expoentes das chamadas cirurgias espirituais, o Zé Arigó, que era um mineiro, o doutor Edson, que é de Pernambuco, ambos recebiam o doutor Fritz. O Rubem Alves, que inclusive aconteceu um problema com ele, uma pessoa morreu, e o outro, esse João de Abadiânia, que é católico. Todos eles eram católicos, na verdade. Pelo que eu sei, todos eles eram católicos. O Dr. Fritz, o Zé Rigó, ele recebia, por exemplo, o Dr. Fritz, e ele usava uma combinação de remédios também. Ele usava remédios que no Brasil não tinha. E ele foi analisado por médicos americanos, constatados a eficiências, assim que a gente pode falar, do espírito, né? Ele operava, por exemplo, com faca enferrujada. Ele tirava caroços das partes do corpo. Mas é como a Ana disse, se não é magnetismo, né? Magnetismo é diferente, não tem corte, não tem nada. E todos eles foram, infelizmente, acometidos pela vaidade, pelo interesse, né? Enfim, tiveram o fim que tiveram, todos eles. Só já tem Zé Rigó tem 2 livros, um estudado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, e o outro pelo Herculano Pires também, que é assim, de escrito mesmo, só tem dele. Ok, pode passar, Ana. Eu queria também abordar aqui, a Júlia disse isso, né? Interessante, Dinélia, que a cura se deu no dia imediato ao seu desencarne. Eu estava checando aqui, não tem a data dessa cura não, viu? Eu acredito que foi nesse período, não sei se vocês perceberam, porque eu estava procurando, não tem a data dessa cura da senhora G, né? Essa cura, essa comunicação que o espírito que o correspondente se refere é a comunicação do dia 26 de janeiro que o espírito falou lá nesse grupo de Montauban, que está narrado ou descrito no texto de março de 1865, Necrologia, né? Lá ele colocou essa carta, essa comunicação do espírito do Dr. Demé, que Kardec colocou a data dizendo que foi no dia 1º de fevereiro. E aí, aqui, o correspondente está fazendo uma correção, dizendo não foi no dia 1º de fevereiro, foi no dia 26. Isso quer dizer que foi no dia seguinte ao seu desencarne. Aí você está correto em relação à comunicação dele, mas em relação a essa cura, não. Agora, o que a gente falou, que eu falei, a Dinélia falou, da assistência a Kardec, aí sim, foi imediato. Por quê? E outra coisa, tem um errinho aqui,
que Kardec, aqui não, mas no texto da necrologia de Dr. Demé, que diz lá que ele morreu dia 26. Ele não morreu dia 26, ele morreu dia 25. Kardec vai fazer essa correção quando vai pegar o mesmo texto de março de 1865, ele vai melhorar e vai colocar no céu e inferno como exemplo de espírito feliz, né? Lá ele corrige e coloca que ele morreu no dia 25 de janeiro. Então, o doutor Demé morreu no dia 25 de janeiro e quando foi no dia 31 de janeiro, Kardec foi acometido dessa grave doença e aí doutor Demé foi lá ajudar ele. E uma das coisas que eu até tinha comentado hoje, que eu achei lindo ele falando, é assim, é que ele queria ter morrido o mais rápido possível. Se ele soubesse que ele ia ser acometido dessa doença, falando de Kardec, ele queria ter morrido bem antes, para ele poder antecipar essa crise, essa gravidade da doença de Kardec. Então, você vê a bondade do espírito, dizendo assim, eu queria ter morrido antes para poder ajudar, né? Então, é bem legal isso, mas ali com Kardec foi bem depois. Só que ele mesmo diz assim, que logo que ele desencarnou, até a Ginélia tocou nesse ponto, ele ficou ainda, né, tentando passar por esse processo, é pouco tempo, mas ele diz. Então, eu ainda estava, ele dizia, ainda estava um pouco perdido com essas coisas do espírito, digamos assim, mas é uma coisa muito rápida, e a gente não tem nem noção para um espírito bom falando isso. Mas ele diz assim, ele também não sabe se teria condições de fazer isso por Kardec, se ele ainda estava tomando conta dessa realidade nova dele espiritual. Mas é legal ele dizer assim, eu queria ter morrido para poder antecipar, para poder cuidar de você e você não entrar nessa gravidade, né, da doença. Ô, Ana, Oi. eu queria só perguntar ao pessoal se eles sabem o que é necrologia, porque é um elogio, mas é um elogio que no momento a gente não quer, porque é um elogio fúnebre. Tá. Por enquanto a gente não quer, né? Aí a Eunice colocou que certamente ele passou por muitas encarnações para conquistar esse grau de elevação moral. Sim, provavelmente, né? Aí a Alzira colocou que a Alzira ela fez curso de Jorrei, né? E aplica o Jorrei. E ela disse que, como a Ednélia tinha colocado, aquela questão de passar muito tempo para magnetizar, porque esse caso aqui seria um magnetizador ordinário, ele teria passado como no mínimo 3 dias com 3 sessões de 1 hora diária para poder magnetizar e ajudar a aliviar alguma coisa, né? Então, para você ver a questão do instantâneo, que já é o comentário da Ana Paula, em cima do que a Isnélia falou, que isso é realmente, a gente estava até brincando, porque as pessoas acham, quando eu digo a gente estava brincando, era ontem, porque a gente estuda na segunda, a gente para poder vir conversar aqui com vocês. Eu estava dizendo assim, que o que a gente imagina é que a pessoa vai, né, fazer um estalo e pronto, um milagre. Piscou os olhos, milagre, já é uma cura instantânea. E não é bem assim. Quando você compara mesmo, você vê a diferença. Essa cura de uma entorse em 10 minutos, o que hoje a gente sabe que leva até meses para poder voltar, né, com gesso, não sei nem mais como é, mas na minha época eu botei gesso, levou um tempão para voltar ao normal, e quando você tira o gesso ainda demora para você se adaptar à fisioterapia e tudo. Então, 10 minutos pode ser considerado uma cura instantânea. Então, isso realmente tem que ficar bem claro. Inclusive, eu acho que até o Francisco pode falar essa situação que Jesus fez isso, né? Quando ele foi curar aquele cego, né, Francisco? Que ele precisou passar a saliva e o cego eu não me lembro qual era o cego, mas ele faz isso e depois passa de novo, né? Ele pergunta como é que o cego, não estou vendo meio emborrado. Estou vendo árvores. Que era assim, a definição que ele conseguia ter, né? Porque ele não estava enxergando ninguém. Ele às vezes pega a terra e junta com saliva, passa no olho dele e manda ele se lavar, né? Quer dizer, é uma cura instantânea, não é imediata, mas é uma cura instantânea. Agora, tem o doutor Demé, ele trata da mesma senhora G, que é a senhora Mauel, no artigo de março, acho que é março, que é a cura de uma fratura pela magnetização espiritual. Ele diz lá textualmente que a cura não é imediata. É uma ação espiritual, mas não é imediata.
Por isso que né? a gente tem E que deixar interessante, claro que não é essa, porque a gente tem essa questão do toque de mágica, né? exatamente. A Rose falou da questão assim, que é claro que nos dois casos o espírito fazia uma espécie de simulação gestual, como se ele estivesse aplicando um magnetismo, fazendo toques, fricções, tração longitudinal. Mas a gente sabe, como o próprio Kardec explica, que a ação é fluídica, de perispírito a perispírito. Mas, assim, a gente precisa dessa espécie de muleta, né? De apoio. Necessariamente precisa disso. Mas, agora, uma coisa que eu acho interessante, que ontem, inclusive, a gente comentou, eu e Rose e as colegas, é que ela sentia muitas dores, né? Na segunda, na casa da fratura, ela já em estado sonâmbulo dizia assim, por favor, não aperte tanto, o senhor está me maltratando. Ela diz E aqui isso. ela grita, né, de dores. Ela grita, vocifera. E na segunda vez, porque ela machuca, piora, e na segunda vez, os espíritos pega o braço dela, joga para cima, joga para baixo, e não tem indicativo de que ela sentiu dor. Não se fala, mas se deduz que ela não sentiu dor nesse espaço de tempo. Lembra, Ana? Ok, é isso, Ana. Passa a palavra. Deixa eu só acrescentar aqui para a gente poder seguir adiante, gente, que já vai dar 9 horas, hein? Tem que ler o resto do texto. Aí a Eunice está perguntando, então sonambulismo pode ser anímico, mediúnico? Em Kardec, não, a gente não tem essa questão de falar anímico, a gente chama de sonambulismo natural ou sonambulismo mediúnico. Natural é quando o espírito usa o seu próprio corpo para fazer outras coisas que ele não tem a ver com a realidade, digamos assim, né? E o mediúnico, como eu disse, ele está sendo intermediário do espírito. E aí, eu tinha visto aqui, a Tiane nos ajudou. Não foi no dia 10 de fevereiro, eu estava vendo agora, Tiane, foi isso mesmo. Eu só tinha certeza que não era, tipo, logo em seguida, né? Que foi em seguida foi Kardec. E aqui ele fala. Então, ainda assim, a gente vê que foi perto, mas não foi naquela. Não foi ele que escreveu que foi. A cura não foi no dia 26. Ele teve uma comunicação no dia 26 nesse grupo, e no dia 10 eles fizeram isso, né? Eles se reuniram lá para ajudar a Dona G. Tem outra pergunta? Não sei se eu entendi essa pergunta. Depois poderia melhorar, tá? Se com o magnetismo for feito e não acontecer a cura, seria só conseguir espiritual através do médium? Não sei. Acho que eu não entendi. Então, vamos seguir e aí depois a gente explora um pouco mais, né? O final é a observação de Kardec, já é mais curto. Deixa eu dividir aqui a tela. Só enquanto você coloca o texto, eu vi, acho que não sei se foi a Rosinha, ela falando que se emociona muito com a figura do Dr. Demer. Aí eu fico só vendo essa questão emocional mesmo, que nos aproxima dos espíritos, né? E aqui no meio do texto, quando ela já está curada, né? A senhora, vocês veem a festa que é no momento que ela reconhece o Dr. Demer. Ele é tão bom que ele não se deixou reconhecer porque devido à sensibilidade dela, né? Mas o que eu quero chamar a atenção também é que aí quando ela teve esse desmaio, né? Ela recebeu os cuidados dedicados de vários espíritos simpáticos para chamar a atenção que no magnetismo às vezes a gente chama Dr. Demé, o anjo da guarda, e os espíritos familiares, né? Aqueles espíritos que nos amam, que amam o nosso assistido. Eu tenho uma amiga assistida que ela é realmente, ela diz, eu sou apaixonada por Dr. Demé. Essa questão emocional é bastante importante. Eu com isso, porque as cenas que são colocadas aqui, por isso que a revista é muito legal da gente ler, esse detalhamento nos chama a atenção para vários aspectos, assim, essa imagem do aperto de mãos, que é para a gente entender
a emoção da hora, que é para a gente entender como é que ela acordou, né? Vendo a missão do Dr. Demé e de vários espíritos ali cuidando dela. E isso acontece não é só com ela, porque ela é médium, tem merecimento, pode acontecer conosco também, acontece com a gente, falta que a gente se abra mais para perceber essa imagem muito legal. Tá aí, né, que a Rosinha Sim, e colocou. eu Falar me do Dr. lembrei, você Demé, ainda bem que você muito lembrou, porque eu mesmo. ia comentar isso, porque a Rosinha, digamos assim, é uma das pacientes favoritas do espírito Dr. Demé, tá, gente? Ela É uma senhora já, G. exatamente, a gente já fez algumas reuniões para ajudar a Rosinha, né? Não sei se acho que ela não se incomoda porque ela mesmo tá falando. E ele já, desde do início, foi muitos anos, ele colocou na primeira comunicação dele que ele tinha um carinho muito especial por ela, né? E aí se tornou a paciente favorita dele. E aí por isso que ela diz isso, porque realmente quando você sente o espírito, deve ser um prazer enorme que você não consegue nem descrever. É isso mesmo, é puro amor. Por Obrigada, amor. Rosinha, pelo seu comentário. Obrigada por ter lembrado, Rosinha. Rose, É. vamos lá para o texto. Rose Rosinha. É puro amor e também outra Ixi, coisa, muito consolo, aquele consolo da vida futura. Se a gente fizer por bem, a gente vai chegar a esse momento da vida futura, que é esse aspecto consolador do Espiritismo, né? Mas vamos lá. Então, agora é Kardec, né? A cura relatada acima é um exemplo da ação do magnetismo espiritual puro, sem qualquer mistura do magnetismo humano. Por vezes, os espíritos se servem de médios especiais, como condutores de seu fluido. São os médios curadores propriamente ditos, cuja faculdade apresenta graus muito diversos de energia, conforme sua aptidão pessoal e a natureza dos espíritos pelos quais são assistidos. Conhecemos em Paris uma pessoa há 8 meses atingida de exostoses na anca e no joelho, que lhe causam grandes sofrimentos e a prendem ao leito. Um de seus jovens amigos, dotado dessa preciosa faculdade, lhe deu cuidados pela simples imposição das mãos, durante alguns minutos, sobre a pela prece. O doente acompanhava com fervor edificante. Este último experimentava. Pode subir? Subir, Ana? Este último experimentava, no momento, uma crise muito dolorosa, análoga à sentida pela senhora G, logo seguida de uma calma perfeita. Então, sentia a impressão enérgica de várias mãos, que massageavam e estiravam a perna, que se via alongar-se de 10 a 12 centímetros. Nele já há uma melhora muito sensível, porque começa a andar, mas a antiguidade e a gravidade do mal necessariamente tornam a cura mais difícil e mais demorada que uma simples entorse. Faremos observar que a mediunidade curadora ainda não é apresentada, ao que saibamos, com caracteres de generalidade e de universalidade, mas, ao contrário, restrita como aplicação, isto é, que o médium tem uma ação mais poderosa sobre certos indivíduos do que sobre outros, e não cura todas as doenças. Compreende-se que assim deva ser, quando se conhece o papel capital que representam as afinidades fluídicas em todos os fenômenos da mediunidade. Algumas pessoas só gozam dela acidentalmente e para um determinado caso. Seria, pois, um erro crer que, pelo fato de termos obtido uma cura, mesmo difícil, podem ser obtidas todas, pela razão que o fluido próprio de certos doentes é refratário ao fluido do médico. A cura é tanto mais fácil quanto mais naturalmente se opera a assimilação dos fluidos. Assim, surpreendente que algumas pessoas frágeis e delicadas exerçam uma ação poderosa sobre indivíduos fortes e robustos. É que, nesse caso, essas pessoas são bons condutores do fluido espiritual, ao passo que homens vigorosos podem ser maus condutores. Eles têm somente seu fluido pessoal,
fluido humano, que jamais tem a pureza e o poder reparador do fluido depurado dos bons espíritos. De acordo com isto, compreendem-se as causas maiores que se opõem a que a mediunidade curadora se torne uma profissão. Para dela fazer ocupação, seria preciso ser dotado de uma faculdade universal. Ora, só espíritos encarnados da mais elevada ordem poderiam possuí-la nesse grau. Ter essa presunção, mesmo exercendo-a com desinteresse e por pura filantropia, seria uma prova de orgulho que por si só seria um sinal de inferioridade moral. A verdadeira superioridade é modesta. Ela faz o bem sem ostentação e apaga-se em vez de procurar o brilho. Aquele que tem renome vai buscá-la e a descobre, ao passo que o presunçoso corre à busca do renome que muitas vezes lhe escapa. Jesus dizia àqueles que havia curado: Ide, dai graças a Deus e não o digais a ninguém. É uma grande lição para os médiuns curadores. Lembraremos aqui que a mediunidade curadora está exclusivamente na ação fluídica, mais ou menos instantânea, que ela não deve ser confundida com o magnetismo humano, nem com a faculdade que tem certos médiuns de receber dos espíritos a indicação de remédios. Estes últimos são apenas médiuns receitistas, como outros são médiuns poetas ou desenhistas. Iniciando essa observação, né, Kardec fala que a cura relatada é um exemplo da ação do magnetismo espiritual puro, sem qualquer mistura do magnetismo humano. Então, assim, e que por vezes os espíritos se servem de médiuns especiais como condutores do fluido, do seu fluido, né? E aí ele faz essa diferença, que realmente a gente acha muito parecido. Por quê? Porque as curas, elas se dão em momento rápido, né? Às vezes instantaneamente. Elas são muito parecidas, a questão do magnetismo espiritual e da mediunidade de cura. E aí, nelas, o espírito, ele tem, numa, né, que é o magnetismo espiritual, é somente o fluido do espírito que está agindo, e na outra, o espírito se serve do médium, que tem características especiais, que aí ele fala, inclusive aqui, para operar. E se houver, né, nesse caso, fluido humano, é muito pouco, predomina o fluido, né, espiritual, e dependendo até, assim, numa quantidade maior ou menor, de acordo com o espírito que está assistindo aquele médium, né, e aí ele dá esse exemplo aí, né, de uma pessoa que ele conheceu, e que ele e que fez uma cura apenas colocando, impondo a mão e fazendo uma prece fervorosa, e que o assistido, a pessoa necessitada ali, estava acompanhando de uma forma muito, com muito fervor realmente. Então, assim, isso é importante, é demais, muito, muito, muito mesmo, para o resultado que se quer obter. Tanto está se falando aqui na questão do magnetismo espiritual ou do médium curador, porém, isso se adequa muito ao trabalho que a gente realiza, porque, como, né, no início da nossa apostila, a Tiana colocou, né, que o magnetismo, a definição de magnetismo por Kardec, então ele diz assim: o magnetismo animal é a ação recíproca, entendeu? Entre dois seres vivos, por meio de um agente chamado fluido magnético. Então, vejam que essa ação é uma ação recíproca. Tem alguém que está fazendo, está doando, que está trabalhando ali, mas tem o outro que também está recebendo.
Então, essa ação, ela tem que ser combinada. Fala também aqui na questão da relação fluídica, que algumas vezes o fluido, o fluido do assistido repele o fluido do magnetizador, certo? Então, vejam como isso é importante, como a cooperação, a colaboração, e que isso, que para poder haver algo mais positivo. Então, assim, é preciso que a gente tenha sempre esse cuidado e tenha sempre que é uma via de duas mãos. E que algumas vezes o magnetizador, não sabendo trabalhar corretamente, ele também vai se deixar influenciar pelo fluido do seu assistido. Então, a importância da gente trabalhar com responsabilidade e o assistido também saber que tem papel ativo ali naquele trabalho. Sabe? E é isso, gente. Bom, gente, eu queria me antecipar às colegas e fazer um destaque com aquilo que Kardec diz, que o próprio médium curador, ele se utiliza da prece para assisti-lo e que o assistido também, em comunhão de pensamentos, faz a prece e que isso potencializa a ação fluídica. Isso, portanto, é de fundamental importância. A gente vê que, nesse caso, há uma restrição por conta da cura, porque tem doenças que realmente são irreversíveis, né? Já estão num grau que não pode ser, ou pelo tempo ou pela natureza da doença, elas não podem mais obter a cura. Outra coisa que a gente aprendeu no magnetismo, logo nas primeiras aulas, é que a potência magnética, ela independe do corpo físico, do seu tamanho, né? Graças a Deus, porque senão não era magnetizador. E um outro destaque, que é o que eu assim, considero mais importante e delicado, é a questão da vaidade e da humildade. São sentimentos completamente antagônicos, né? Mas a humildade é o sentimento que Jesus, um dos sentimentos que Jesus mais cultuou, que mais exemplificou, né? Porque a gente não pode se ater à questão do elogio. Muitas e muitas vezes, pelo menos assim por experiência própria, a gente se via perguntando assim, e como foi? E o que você sentiu? Para saber se a pessoa tinha percepções físicas, e tinha. Hoje a gente compreende que isso não tem mais sentido. Você está bem? Você melhorou? Quando você não melhorou fisicamente, você está bem em paz? Você está harmonizada? Está tranquilo? Ótimo, consegui. Isso é que deve nos impulsionar. Não se a pessoa sentiu cosca, sentiu... Porque existe, verifica luz, vê luzes, vê espírito, né? É uma multidão de fenômenos, mas o mais importante é lembra, quem assiste às preces do Cícero, toda vez ele pede mais do que a cura física, a cura moral, que é a verdadeira cura de todos nós. É isso, Ana, tá com você. Eita, não viu o comentário da Júlia, não? Não. Valeu, Virginia. Rose. Eu quero fazer essa fase dela. destaque do Francisco. Destacar o destaque do Francisco, porque eu acho realmente isso que ele falou, e que a Júlia falou, que o tamanho não é documento, é muito importante a gente realmente entender que, de fato, ele está se referindo ao fluido humano, que pode vir de uma pessoa vigorosa, forte, fraca, o que for, mas se o fluido humano que a gente tenta inocular no nosso assistido, ele jamais tem a pureza, né, do fluido espiritual. Então, o fluido humano que jamais tem a pureza e o poder reparador do fluido depurado dos bons espíritos. Então, a gente tem que ter consciência disso.
E aí isso está diretamente ligado à questão da vaidade, que o Francisco também levantou. Porque pode acontecer, gente, nós somos muito imperfeitos e imperfeitos. Então, pode realmente acontecer da gente gostar do elogio. E aquilo ali vai, se você não for vigilante, aquilo vai crescendo, assim. Não, é só um elogiozinho. Não é... Então, o nosso fluido é humano. Nessa terra, jamais o nosso fluido vai ter o poder reparador de um fluido depurado dos bons espíritos. Esse é o destaque. E quais características a gente precisa ter para melhorar, pelo menos, o nosso fluido? Né? Quais são as características? É bom a gente pensar que ele diz: a cura é tanto mais fácil quanto mais naturalmente se opera a assimilação dos fluidos. E aí ele dá o exemplo da fragilidade, de alguém que consegue conduzir a uma boa condutora do fluido, apesar da fragilidade, né? Quais são essas características, né? Sempre bom a gente ficar relembrando, né? A vontade, né? A boa intenção de fazer o bem, tentar ser Tudo condutor, bem. né? Um espírito como o Dr. Demé, se a gente observar as biografias desses espíritos, o Dr. Demé, o próprio São Vicente, apaixonada por São Vicente, como diz, São Vicente, Vianney. espíritos que Vianney, são todos espíritos muito humanos, que têm uma preferência muito forte pelos fracos, os doentes, os... Então, assim, é como alguém disse, né? Já passou por muitas encarnações para chegar aí, e nessa vida tem sempre a boa intenção em primeiro lugar. Doutor Demé dizia, inclusive, né, que ele às vezes não precisava cobrar, ele era médico, nem cobrava, porque a pessoa não ia ter como pagar, pelo contrário, ele alimentava a pessoa, porque o alimento é o primeiro remédio. Às vezes a pessoa precisa de um alimento, né? Eu me lembro de um senhor que costuma trabalhar aqui na rua, e as pessoas dão trabalho a ele, e ele foi ao médico e a médica dizia que ele precisava comer melhor, que ele precisava, né? E ele dizia, como é que eu vou chupar uma laranja, como é que eu vou comer? Ele quase não tinha. Então, se ele tivesse aquele alimento, né? Um doutor Demé que lhe desse aquele alimento, já seria o primeiro remédio. Então, assim, a caridade, né? E não estou falando só da caridade material. A caridade nos vários aspectos, né? Nos vários, é que nos eleva essa alma e, portanto, nos eleva, né, a nossa alma e, portanto, nos eleva o fluido, né? É uma matemática bem simples, né? Quanto mais você tem essa boa intenção, quanto mais você... E eu estou dizendo isso para mim mesma o tempo todo, né? Na condição de quem quer magnetizar melhor, né? Quanto mais essas qualidades você vai adquirindo, se esforçando, batendo a cabeça, indo e voltando, né? E não desanimando, você vai adquirir melhor as qualidades dos fluidos, né? Que a gente também já estudou. Bom, é isso, assim, como disse a Rosinha e outros aí, eu me emociono muito mesmo. Essas imagens desses relatos são muito, muito lindos, assim, dá uma vontade da gente chegar logo lá e ser cuidado. Aqui e lá chegar na mão dos espíritos bons, simpáticos, né? Agora a gente tem que fazer por onde chegar lá também, né? Nessa vida futura maravilhosa. Deixa eu Ana, eu só te atrapalhar só um pouquinho, só para ligar o que a Rose falou. E essa questão de quando não é só querer, é porque às vezes a gente quer ser assistido pelos bons espíritos, mas o que a gente faz, e o que a gente sente, e o que a gente pensa, não atrai um espírito. Atrair exatamente aqueles que têm uma ligação fluídica com você, que estão na mesma vibração que você. Então, assim, às vezes só querer, né, se esforçar, como a Rose estava dizendo, esforçar muito, muito mesmo. Mas é isso. Bom, eu vou reforçar um pouco do que todo mundo já falou. Essa fala do tanto do Francisco como da Rose sobre a questão
quando ele diz, né, também é surpreendente ver algumas pessoas frágeis e delicadas exercerem uma ação poderosa sobre indivíduos fortes e robustos. Aí eu quis só enfatizar, porque eu me lembrei se eu não me engano, foi a Edneuza que fez essa pergunta na terça passada. Ela assim, então como é que pode, né? Porque é exatamente isso que ele falou. A questão do nosso fluido tem a ver com o fluido vital que a gente tem em nós, com o nosso fluido espiritual que a gente está o tempo todo nos retemperando e a gente pode estar o tempo todo repondo, entre aspas, digamos assim, e não tem nada a ver com o corpo, né, físico, não tem nada a ver com a matéria. Então isso já responde bem. E a outra questão é quando ele vai falar exatamente, né, que muitas vezes, em virtude do fluido próprio de certos doentes, ser refratário ao fluido do médium. Ele fala aqui o fluido do médium, mas pode ser o fluido do magnetizador, o fluido dos espíritos, né? Esse termo que o Francisco utilizou e que Cícero vive falando nas preces dele, que a gente deve pedir primeiro pela nossa cura moral, cura do espírito. Tanto São Luís nos ensinou, como Santo Agostinho nos ensinou isso, que ele estava o tempo todo pedindo pela sua cura espiritual. Tem um texto chamado A Cura Moral dos Encarnados. E lá São Luís diz exatamente isso, que a gente deve pedir pela nossa cura espiritual antes da física. E que muitas vezes nós podemos repelir os fluidos dos bons espíritos, o que dirá do ser encarnado. Se a gente está repelindo dos bons espíritos que poderiam chegar até nós, né, que eles têm muito mais poder, mas por que a gente está repelindo? Porque é exatamente essa diferença dos fluidos. É uma lei natural. Se eu não me esforço, se eu não estou ali buscando absorver os bons fluidos, como é que eu vou? E o tempo todo eu estou emitindo ruim e eu não estou com essa disposição nem para receber os bons, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou refratar os fluidos, seja de quem estiver vindo, né? Então é muito importante que o assistido esteja o tempo todo buscando fazer a sua parte, né? Quando ele coloca, ó, a cura é tanto mais fácil quanto mais naturalmente se opera a assimilação dos fluidos. Essa é uma lei que está dentro dos fluidos. Então, se eu me esforço como assistida, para melhorar, para buscar o meu progresso moral, para entender, para me resignar, para ser paciente, entender a lição que eu devo tirar da doença que eu estou passando, eu vou assimilar melhor os fluidos dos bons espíritos, do meu magnetizador, do médico, quem for me magnetizar, ou for, se for um médico curador que for só impor as mãos, eu estou dizendo nesse sentido, entende? Tem uma questão antes, como ele colocou. E aí, isso que a Rose colocou no final, eu acho, gente, que assim, a gente sempre tem que estar buscando, né, as qualidades do bom magnetizador, do magnetizador espírita, como Kardec utiliza essa expressão lá no livro do texto Os Processos de Morzine, só não estou lembrando qual é o ano, depois eu posso procurar e colocar. Quando ele faz isso, ele utiliza como magnetizador espírita. O magnetizador espírita deve estar procurando essas qualidades que a Rose colocou: intenção do bem, vontade desinteressada, né? Essa vontade de você querer ser útil conforme a vontade de Deus, e além disso ter o conhecimento do espiritismo. Aliás, esse é o nosso, como é que se diz, slogan, assim, né? É, é, que é estudar, que é ser um magnetizador espírita consciente de tudo isso que está por trás, né? De ter esse conhecimento, de ter essa busca pelo progresso moral, de estar buscando ser útil conforme a vontade de Deus. Aí a Julinha está perguntando onde é que tem essa cura moral dos encarnados. É na Revista Espírita, tá? Depois eu coloco também para vocês. Então é isso, assim. Então eu queria que deixar essa ideia para vocês, que toda a vida a gente vai ver muito mais textos sobre a mediunidade curadora. Mas toda vida que vocês lerem esses textos, procurem buscar esse modelo de como seria um bom magnetizador. Porque tudo que diz ali para o médium curador, quando ele coloca das qualidades,
por exemplo, que o médico curador tem que estar buscando seu progresso moral, que o médico curador tem que fazer sem interesse. Quando ele estiver falando tudo isso, você tem que trazer isso para você. Eu quero essas qualidades, eu quero essas condições, eu quero servir a Deus nessas condições, né? Não por mim, mas para Ele. Busquem pegar aí essas questões e anotar para você ter ideia do que é ser um bom magnetizador espírita. Gente, é isso, assim, não vai dar para abordar muita coisa, né? Porque já deu, mas eu acho que a gente respondeu muitas das perguntas que foram colocadas aqui. Antes de eu passar para o Francisco fazer a nossa prece final, eu queria. Tem aqui uma pergunta da Ana Kleber. Eu queria dar as boas-vindas à Ana Kleber, que acabou de entrar no nosso grupo. Ela fez igual o Gervásio, ela maratonou os estudos, né? Já tinha baixado a apostila, pegou a apostila com a amiga, né? Baixou a apostila, leu, maratonou mesmo, né? Quando a gente vai maratonar séries, ela maratonou nossos estudos, fez os resumos e, assim, muita dedicação. E a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente, de estar estudando aqui conosco, compartilhar suas experiências, suas ideias, e a gente vai fazendo essa troca de ideias. E aí, Ana Kleber, eu sei que você fez uma pergunta que eu não estou achando aqui. A pergunta é como que você faz que seu nome apareça aqui, né? Quando terminar aqui o estudo, você vai lá no vídeo, na descrição, tem a descrição do nosso estudo e embaixo tem uma descrição em inglês do StreamYard, que aparece até, não sei se aparece o símbolo do patinho lá, mas tem esse dizer em inglês que ali é pedindo para você autorizar aparecer seu nome. Aí quando você aperta em cima do link, ele abre, você autoriza que apareça seu nome. Porque como a gente está num grupo particular, ele não fica público, né? Nos outros estudos a gente vê o nome de todo mundo, mas aqui tem que permitir. E aí eu vou dar os avisos finais, né, dos estudos. Cadê minha agenda? Tá. Próximo estudo da gente é o próximo item. A gente vai falar da cura das obsessões com o auxílio do magnetismo. A gente vai usar um texto da Gênesis que fala sobre as obsessões e possessões. Ali tem uma pequena informação sobre o magnetismo, mas um texto muito bom que fala sobre o auxílio do magnetismo, né, em caso de obsessão. É exatamente o texto, o estudo de Mozzini. É porque eu não estou lembrando do título completo, mas depois eu coloco aqui para vocês também. E lá ele ele utiliza esse conceito do magnetizador espírita, ele fala como o magnetizador espírita deve atuar em caso de obsessão. Lá é muito mais detalhado. Porque esse texto de obsessões e possessões, como vocês vão ver, já é mais o conceito, falando do que é obsessão, possessão, e uma pequena informação do magnetismo, mas que a gente tem toda a experiência, né, toda a ciência construída nos textos de Mozzini e em outros textos que falam sobre obsessões. Ai, o Eduardo Diniz acabou. Aí amanhã, quarta-feira, a gente tem um estudo da Revista Espírita com o tema As Consequências do Espiritismo. Na quinta, a gente tem estudo e aplicação do amanhã às 19h30. Na quinta, estudo e aplicação do magnetismo espiritual às 20 horas com o tema Ato de Submissão e Resignação. No sábado, a gente tem tratamento espiritual com o tema Cuidar do Corpo e do Espírito às 19h30. E na segunda a gente tem o curso de Introdução à Doutrina Espírita com a equipe da Rosinha, né? Começando às 19h30. Então é isso, gente. A gente agradece muito. Mas antes de entrar nos agradecimentos, eu vou pedir pro Francisco fazer a nossa prece e depois a gente faz os nossos agradecimentos finais. Okay. Então, convido a todos vocês para que em comunhão de pensamentos possamos juntos imaginar a figura de Jesus e buscar a serenidade, a mansuetude e a paz interior, para que nós possamos controlar as tribulações do espírito, os medos,
as incertezas, porque buscamos a Ti, ó Pai. Queremos que Tu possas fazer morada em nós. E para isso, Senhor, necessariamente queremos, a exemplo de Dr. Demer, nos inspirar na nossa transformação moral, buscando vencer as nossas imperfeições e todos os sentimentos contrários à lei divina, que nos faz sofrer, que nos adoece o corpo e o espírito. Nós os agradecemos, ó Pai, por esse encontro que nos esclarece, que faz com que a luz esteja sobre a candeia e se propague para dezenas de pessoas que comungam com a doutrina espírita e com o magnetismo, com o propósito de fazer o bem às pessoas. Pai, também precisamos pedir, Senhor, já que somos almas enfermas, nesse mundo de provas e expiações, lembramos, Senhor, daqueles que literalmente são esquecidos, de todos aqueles que vivem em situação de rua, que não têm sequer o sustento básico, o alimento do corpo, o abrigo, que não tem o trabalho, que não tem a saúde, que às vezes, Senhor, nem sequer uma identidade própria eles conseguem assumir. Também lembramos, ó Pai, de todos os doentes do corpo, de todos aqueles chagados, maltratados pelas doenças, incomodados pelas dores que ecoam no espírito. Lembramos, ó Pai, de todos aqueles doentes do espírito, entristecidos, melancólicos, depressivos, aqueles, Senhor, que carregam pensamentos suicidas, isolados das pessoas, dominados pelo medo, pela incerteza, pela falta de fé e de esperança do porvir. Pai, nós lembramos agora dos nossos parentes, dos nossos amigos, de todos aqueles, Senhor, que estão hospitalizados, vítimas da pandemia, que separam pessoas, que fazem com que, muitas vezes, aqueles que desencarnaram não tenham sequer no enterro com a presença dos familiares para lhe dar um adeus presencial. Conforta, Senhor Deus, a todas essas famílias, a todas essas pessoas fragilizadas pela dor, pelo sofrimento. Que a fé, Senhor, seja o sustentáculo. Que a oração seja o remédio que vai agir sobre todos os males, conforme nos assegurou Kardec. Que Jesus seja o caminho que nos leva a Deus. E que Deus
seja o caminho para a nossa felicidade. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Ok, boa noite. Assim seja. Acho que o Cícero está rondando por aí. Os agradecimentos finais, Está rondando por aí, Gente, foi muito bom. Muito bom. Sempre eu digo isso, mas é porque sempre tem sido muito bom mesmo. E a gente se fortalece estudando com vocês. E a gente espera a fidelidade de vocês nas próximas semanas, nos próximos meses, de acordo com o que o estudo for evoluindo. E a gente se compromete, né, a realizar da melhor forma que a gente tiver condições. Boa noite, até terça-feira. Eu quero agradecer a todos, especialmente pelas palavras de carinhos que vocês têm endereçando a gente. Elas são muito mais do que a gente merece. Que Deus ilumine a todos vocês e que vocês persistam, perseverem no estudo do Magnetismo. Fiquem com Deus, paz e bem. Boa noite, gente. Durmam bem. Boa semana. Fiquem com Deus, com o anjo da guarda, doutor Demé, espíritos familiares, espíritos... Todos que cuidaram da senhora, né? G, cuidem da gente também. Beijo, Rosinha. Gente, muito obrigada. Ah, sim, cadê os coraçãozinhos? Socorro. Lembrei da Socorro agora, ela sempre fala, e eu vi agora os corações, esqueci de colocar, mas isso aqui, a gente agradece pelos corações, por estarem aqui conosco, pelo aprendizado, pelas perguntas que vocês fazem, porque elas nos geram muitas reflexões, a gente sempre também sai daqui mais reflexivo, né, tentando buscar as perguntas que são feitas, a gente fica com elas na cabeça, nos ajuda na hora que a gente está estudando, a gente já vai prestando atenção nisso. Então, a gente vai aprendendo também junto com vocês, tá? Muito, muito obrigada mesmo. Como disse o Eduardo, eu gostei muito da expressão que ele colocou aqui. Nosso estudo é o magnetismo puro. Eu sempre me saio muito renovada, se eu saio bem daqui, por estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau, até terça. Isso mesmo. Meninas e meninos. Eu vou sempre falar de colocar isso. Sueli, boa noite. É isso, gente. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.